Olá, bom dia, você que nos acompanha aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas redes sociais. Estamos dando prosseguimento aqui à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Você sabe que no dia 7 de outubro, além de presidente, além de governador, deputados, você vai escolher 2 senadores aqui pelo Paraná e a gente está fazendo esse serviço de entrevistá-los para que você possa conhecer os candidatos a essas 2 vagas. Na segunda-feira a gente começou essa série com o deputado federal Alex Canziani. A entrevista está disponível para você que não assistiu. E hoje o segundo convidado é o deputado estadual Ney Leprevot, candidato pelo PSD. Deputado, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite e por comparecer aqui. Bom dia, Rogério, bom dia, João, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui, não poderia jamais deixar de aceitar um convite seu e estar aqui na Gazeta do Povo. A gente tem, pelo que a gente imagina até agora, o cenário ainda está bem fechado, né? São 8 pré-candidatos que a gente deve ter na disputa, né? Além de outros que possam aparecer. A gente convidou todos eles, o senador Requião já veio, na verdade, no ciclo de entrevistas para o governo do estado, explicando por que ele não deve estar nesse segundo ciclo, ele tinha que optar entre um e outro, e optou pelo ciclo dos pré-candidatos ao governo, embora muita gente ache que ele seja candidato ao Senado. Então a gente vai ter esses outros 7 candidatos aparecendo aqui. Na semana que vem tem já mais 2 marcados, o próximo é o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos. Hoje, para fazer essa entrevista aqui do meu lado, está o João Frei, colunista aqui da Gazeta do Povo, um jornalista jovem que está fazendo uma bela carreira aqui na Gazeta do Povo. Obrigado, João. Obrigado, Galindo. Bom dia também, bom dia, João. E vamos começar, então, a sabatina com o deputado Ney Leprevot. Vamos começar com um videozinho que a Maria Escrocaro fez aqui com a carreira do deputado, para você que não conhece, saber a biografia do Ney Leprevot. Voltando aqui, então vamos começar a entrevista, deputado, falando sobre a sua candidatura, se ela é para valer ou não, né? A gente sabe que nessa altura ainda tem muita dúvida quem vai, quem não vai. O senhor teria uma eleição, a gente imagina, mais ou menos fácil para deputado estadual, deputado federal. Vale a pena ir para senador enfrentar essa briga de cachorro grande? O senhor já está decidido ou não? Não, nós estamos avaliando com muita cautela, Rogério. Há um desejo do partido de que eu seja candidato a senador. Eu tenho sido procurado por lideranças de todo o Paraná, prefeitos do PSD, do PSC também, que é nosso aliado, vereadores do interior do estado, lideranças empresariais, que têm me estimulado a ser candidato a senador. Mas o martelo ainda não está batido. Existe também a possibilidade de eu ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal. Você sabe que o calendário eleitoral esse ano foi, ele perdeu uma certa elasticidade, ele está diminuído. Então as convenções acontecerão no final de julho e na primeira semana de agosto. Até lá, muita coisa pode acontecer. Agora, deputado, uma coisa que se comenta em relação à possibilidade de o senhor ser candidato a deputado federal, especialmente aí por uma necessidade dos partidos de terem mais deputados em Brasília, para questões de tempo de TV, para questões de fundo eleitoral. Existe essa possibilidade? O senhor disse que existe, mas existe algum tipo de compromisso com o partido em nível nacional para lançar uma candidatura do senhor à Câmara Federal? Não, o partido, vamos dizer assim, a executiva nacional do partido, ela estimula, ela quer o máximo de candidatos a deputado federal. Mas não é esse o fator que vai me fazer tomar uma decisão, né? Se eu for candidato a deputado federal, é meramente por ter a consciência de que os grandes temas do país serão debatidos em Brasília nos próximos 2 anos. Eu, por exemplo, sou um defensor do fim do fórum privilegiado. Não é aqui na Assembleia Legislativa que
que se trabalha pelo fim do fórum privilegiado. Eu sou a favor de que a escolha dos ministros do Supremo e dos demais tribunais superiores daqui para frente seja feita de forma diferente. Talvez por uma eleição em que todos os juízes votem, ou por concurso público. Isso tudo se discute lá em Brasília, não é aqui na Assembleia. Então, se eu for candidato a deputado federal, estarei fazendo um sacrifício, eu diria, para servir o país, né? Porque é evidente que entre ser federal e estadual é muito mais cômodo ser deputado estadual, né? Um deputado estadual no PSD deve se eleger com 35 mil votos, um deputado federal com 90 mil votos. Então, a diferença de trabalho de uma campanha e da outra é brutal, né? Mas eu estou aí para servir, para trabalhar. Já servi o Paraná como deputado estadual, servi Curitiba como vereador, e se for o caso de servir o país, eu poderei sim ser deputado federal ou senador da República. O senhor talvez tenha cometido um ato falho. Aqui o senhor falou que vão debater esses assuntos pelos próximos 2 anos, né? O mandato é de 4. Mas a gente sabe que o senhor é pré-candidato a prefeito de Curitiba desde já. O senhor nunca escondeu isso, que depois de ter chegado ao segundo turno na última eleição, o senhor se vê já como um possível pré-candidato em 2020. O senhor, caso seja eleito senador, que é a nossa sabatina aqui é para o Senado, né? Caso seja eleito senador, o senhor ficaria apenas 2 anos? É esse o seu plano ou não? Não. Você é muito perspicaz. A pergunta é inteligentíssima e você sacou aqui uma coisa importante. Se eu for eleito deputado federal, possivelmente será para ficar 2 anos e poderei ou não ser candidato a prefeito. Uma candidatura a prefeito vai depender muito mais do Rafael Greca do que de mim. Se o Rafael Greca, de repente, mudar o estilo de gestão, passar a dialogar mais com a sociedade, se tornar um prefeito mais democrático, se tornar um prefeito mais eficiente, e daqui a 2 anos a população estiver aprovando de forma majoritária a candidatura dele a prefeito para uma reeleição, é evidente que pode até acontecer de eu não ser candidato, né? Depende muito mais dele do que de mim, a candidatura a prefeito. Isso no caso de ser deputado federal. Agora, se eu for senador, aí é para cumprir os 8 anos. Fica complicado você fazer uma eleição de senador e não cumprir os 8 anos de mandato. Aí não tem jeito, tem que ir até o fim. Ou seja, o senhor se comprometeria, caso eleito senador, a não sair do cargo para disputar a prefeitura? Se eu for candidato a senador, eu não disputarei a eleição de prefeito daqui a 2 anos. Se eu for candidato a deputado federal, eu poderei disputar a eleição de prefeito daqui a 2 anos, conforme estiver a satisfação dos curitibanos em relação ao atual prefeito, que possivelmente será candidato à reeleição. Agora, deputado, acho que isso mostra uma postura sua como parlamentar muito municipal, mesmo deputado estadual. Acho que isso vem muito mais forte depois do seu desempenho como na candidatura a prefeito aqui de Curitiba. O senhor tem se colocado muito na oposição ao Rafael Greca e, pelo seu histórico parlamentar, sempre uma ação muito voltada a questões mais regionais e até municipal, no sentido de Curitiba, para ser mais específico ainda até o bairro de Santa Felicidade, né? Então, ele é um deputado do bairro. Uma questão que fica numa candidatura ao Senado, como que o senhor vai mudar esse perfil de um atendimento muito mais regionalizado, um atendimento mais no varejo, para essa postura macro, essa postura maior que é exigida de um senador da República? Veja, na verdade, eu sempre tive, desde a época em que era vereador de Curitiba, uma atenção especial com os grandes temas nacionais. Eu retornei a esses temas específicos de regionais de Curitiba. Você citou aqui Santa Felicidade, mas eu também trabalho bastante na regional da SIC, na regional da Matriz, na regional do Portão, na regional Tatuquara, na regional Boa Vista, em todas, mas eu voltei muito a essa ligação durante a campanha de prefeito. Não é que eu fiz uma opção por tratar de temas específicos de regionais, é que as pessoas me procuram no gabinete, no dia a dia, para tratar desses temas, porque me veem como a voz que pode se levantar para denunciar aquilo que está errado na gestão municipal, na gestão do Greca. Ontem mesmo eu fiz uma denúncia na tribuna, baseada inclusive em pessoas que foram ao meu gabinete, mas também em matéria que vocês publicaram aqui na Gazeta,
sobre 4 crianças que foram impedidas de entrar na sala de aula em Curitiba, porque os pais queriam que elas ficassem retidas. Era essa a orientação dos profissionais de educação. As crianças têm síndrome de Down e a prefeitura não permitiu que essas crianças ficassem retidas e não permitiu que elas entrassem em sala de aula, né? Então esses temas eu abordo porque eu sou procurado pelas pessoas para abordá-los. Agora eu estou antenado com as questões nacionais, estou acompanhando os grandes problemas do país, me preocupo hoje principalmente com essa chaga que é a corrupção. A corrupção tem que ser combatida de todas as formas. Creio que o Paraná precisa ter um senador que seja capaz de ir a Brasília, dialogar com os ministérios, trazer recursos para o nosso estado. Acredito que com a briga dos nossos senadores nós perdemos muito nos últimos anos, né? Nós tivemos 3 senadores que não se entendiam, nem entre eles e nem com o governador da época. Isso acaba prejudicando o Paraná na hora de dividir o bolo das verbas federais. Então, o senador precisa, em primeiro lugar, colocar abaixo dos seus interesses legislativos qualquer briga que ele tenha tido durante a campanha com um ou com outro candidato a governador, para trazer recursos para o Paraná. Mas, por outro lado, eu entendo que um senador tem que atuar numa frente específica, que é o combate intransigente à corrupção. A corrupção é o grande mal do nosso país no momento. Um corrupto com a sua caneta Montblanc, ele, ao superfaturar uma obra pública, ele rouba mais do que 100 bandidos armados e encapuzados. Então a grande questão nacional nos próximos anos será o combate à corrupção, garantir a independência da Lava Jato. Estão tentando desmontar a Lava Jato. Ontem ainda o Supremo deu um sinal preocupante de que a Lava Jato pode ir por água abaixo. Defender a independência da Polícia Federal, defender a independência do Ministério Público Federal. Tudo isso eu pretendo fazer lá no Senado, caso venha a ser senador da República. Agora, além de combate à corrupção, que é importante, etc., tem muitas questões ideológicas que se discutem no Senado. Por exemplo, sei lá, fundo soberano, ou o pré-sal, todas as questões relativas a petróleo, educação, etc. E aqui são temas que a gente, como o senhor falou, não se trata aqui disso na Assembleia, né? Verdade. Sobre, sei lá, por exemplo, o tripé macroeconômico. O senhor já se pautou sobre essas questões? Não, ainda não reuni uma equipe para fazer um plano de trabalho. Eu não tenho uma plataforma de campanha ainda. Porque normalmente o senhor não parece um político que tem um posicionamento ideológico forte, marcado, né? Não. Como é que vai ser a sua postura em relação a esses grandes temas? Eu não me considero um político ideológico. Eu me considero um político que tem ideias, que tem ideais, mas eu não me filio a uma corrente ideológica. Eu não sou socialista, eu não sou... não me considero vamos dizer assim, um liberal puro. Eu acho que todas as correntes têm coisas boas e coisas ruins, né? O que eu sei que eu não sou eu não sou fascista, eu não sou nazista, eu não sou comunista, eu não sou a favor de nada que seja totalitário, de nada que afronte a democracia. Eu sou um democrata, por essência, mas não me prendo assim a dogmas ideológicos. Deputado, acho que retomando a questão um pouco dessa tua presença mais forte na capital, quer dizer, a gente sabe que para uma eleição de deputado estadual, os votos da capital são suficientes. Você falou em 30 mil votos. Sim. Os votos da capital são suficientes para eleger um deputado estadual. Para estadual, 35 mil, acredito. Para federal, 90 mil. Na capital, temos aí quase 1.300.000 eleitores. Agora, numa empreitada para o Senado Federal, aí a figura já muda. O cenário se altera e o senhor precisa ir para o interior do Estado, né? Como que o senhor pretende fazer isso? Como que o senhor pretende atuar no interior para conseguir votos? O senhor tem uma carreira toda aqui, deve enfrentar certa dificuldade em fazer votos no interior. Já tem uma estratégia, tem um plano para isso? Veja, aqui na capital nós lideramos, né, na corrida para o Senado. Se hoje acontecesse a eleição, provavelmente na capital eu seria o mais votado. Realmente esse seria o grande desafio, né? O meu nome é conhecido na região metropolitana, é conhecido no litoral, mas você passa de Piraí do Sul, que fica ali um pouquinho para frente de Ponta Grossa, e muito pouca gente conhece o nome Ney Le Prevot. A estratégia seria
a mesma de sempre. Televisão, rádio, né? E a presença, as viagens, principalmente viagens acompanhado do candidato a governador do partido, que é o Ratinho Júnior, e que esse sim é bem conhecido e é popular no interior do estado. Aliás, um sujeito que justamente, né, vem do interior e tem força lá, né? O senhor aposta nessa ligação? Seria o principal? Não só nessa ligação. Eu aposto numa campanha... Aliás, não só o Ratinho Júnior, como o Ratinho Pai também, né? Numa campanha diferente, Rogério. Eu apostaria numa campanha diferente. Eu acho que as pessoas vão prestar muito atenção nas propostas dos candidatos. Eu não trabalhei com isso ainda para essa eleição. Não estou tratando disso ainda. Até porque não se sabe se serei ou não candidato ao Senado. Isso depende da conjuntura. Lembra na eleição de prefeito que eu te disse uma vez, você colocou na manchete: serei candidato a prefeito nem que chova canivete. Você colocou lá a manchete. E eu fui. Eu não estou dizendo que sou candidato ao Senado nem que chova canivete. Então não está feito esse trabalho ainda. Agora, se eu for candidato ao Senado, eu vou estabelecer uma plataforma e vou estabelecer 5 ou 6 itens que traduzam para a grande maioria das pessoas, de forma simples, que elas possam memorizar o espírito dessa candidatura. Foi assim que eu cheguei no segundo turno na eleição de prefeito. Você lembra que a minha campanha virou para eu ir para o segundo turno? Eles me colocavam em 5º lugar nas pesquisas do Ibope. A campanha virou em 1º lugar quando eu fui na Polícia Federal e denunciei o Ibope aqui do Paraná, não o Ibope nacional. O Ibope do Paraná, né, que é altamente manipulado. Está lá, está correndo uma investigação, um processo, está correndo alguma coisa lá na Polícia Federal até hoje, não sei que fim vai ter. Segundo lugar, eu fui à RPC numa entrevista ao Sandro Dalpículo e disse que ia reduzir 40% dos cargos em comissão da prefeitura, queria trabalhar com o meu próprio carro, queria reduzir o número de secretarias. Eu coloquei o espírito da gestão, que seria uma gestão enxuta, uma gestão austera, e ali virou a eleição. Aí eu peguei um pedaço dessa entrevista, coloquei no programa eleitoral e virou a eleição e nós fomos para o segundo turno. E assim seria uma campanha para o Senado, resumindo em 5 ou 6 temas o espírito do desempenho parlamentar que eu desejaria ter. É lógico que o senhor não fez ainda todo esse trabalho, mas indo pelo seu instinto, o senhor já falou aqui, por exemplo, em combate à corrupção, né? Seria um dos temas. Acho que é o mínimo que se espera, né? O senhor conseguiria dizer de cabeça mais algum agora que o senhor já prevê que estaria? Eu defendo, inclusive, que o Brasil faça uma Assembleia Nacional Constituinte. Seria uma das metas que eu teria para trabalhar lá em Brasília. Aquela constituinte exclusiva para a reforma política ou não, uma constituinte para tudo, que seja convocada uma reforma constituinte. Mas normalmente a gente tem constituintes em momentos de ruptura institucional, né? Quando tem um golpe, uma revolução, alguma coisa. O constituinte de 88 não teve nenhuma ruptura. Foi quando acabou a ditadura, né? Foi quando voltou a democracia. Mas não houve uma ruptura institucional exatamente naquele momento. É que precisava de uma constituição eu democrática. Acho que nós precisamos de uma reforma constituinte hoje no Brasil. Quais pontos ali o senhor acha que precisam ser revistos? Tem alguma ideia já do que, ou de modo geral? Tem diversos pontos, mas vou pegar aqui um exemplo simples, bem simples para vocês. Assembleia Legislativa, pela nossa Constituição atual, sobre o que pode um deputado estadual legislar? A Constituição esvaziou completamente as Assembleias Legislativas. E as câmaras municipais também? E as câmaras municipais também, mas não tanto quanto as assembleias. Eu acho que nós temos que dar mais funções, por exemplo, para os deputados estaduais. Temos que fortalecer mais os municípios. Temos que fazer com que a Constituição tenha lá um parágrafo, um artigo que garanta mais autonomia para os municípios. Também do ponto de vista fiscal? Também do ponto de vista fiscal, você acha correto um prefeito viver com o pires na mão? Chega a ser vergonhosa a situação dos prefeitos no interior do Paraná. O quanto eles ficam reféns do governador de plantão, da pessoa que está governando o Estado. O prefeito não pode ter opinião contra o governador. Se o governador amanhecer de mau humor e implicar com aquele prefeito, ele acaba com a gestão daquele prefeito. Então nós temos que aumentar a autonomia dos municípios e por aí vai. Teria uma série
de itens que poderiam ser alterados para dar mais força aos legisladores estaduais, aos prefeitos municipais e assim por diante. A gente recebeu uma pergunta aqui de um espectador. Ela é pontual em relação ao seu posicionamento em relação ao reajuste dos servidores do Estado. Ele quer saber como o senhor votou. Estou a favor do reajuste. Mas agora acho que a gente pode ampliar um pouco essa pergunta, que é, voltou agora a discussão com a governadora Cida assumindo, o senhor acha que tem espaço para isso? Se for para a pauta, votaria a favor. E do ponto de vista federal, o governo federal também já adiantou que vai ter dificuldades em pagar reajuste, está propondo então uma suspensão do reajuste. O federal não acompanha. O senhor como vê essa questão da expansão, de modo geral, da expansão do gasto com funcionalismo no orçamento público? Eu acho que você tem que diminuir o número de funcionários, não demitindo quem está lá, mas contratando menos, tem que cortar dos cargos em comissão e tem que valorizar o servidor que é de carreira. A valorização do servidor concursado que faz carreira pública é fundamental para que os serviços tenham mais qualidade. Hoje você vê o servidor público aqui no Paraná, e isso inclusive acontece na Prefeitura de Curitiba, extremamente decepcionado e desmotivado. E quem vai sofrer com isso é o cidadão lá na ponta. Se você for a uma unidade de saúde e conversar com as funcionárias, eu faço isso às vezes, você vai ver que elas estão profundamente insatisfeitas com o seu trabalho. Profundamente. Isso vale para o governo do estado, provavelmente vale para o servidor federal também, não tenho tanto contato, mas provavelmente vale para ele. Gasta-se muito com apadrinhados políticos em cargos em comissão e prestigia-se pouco os concursados. Falando em gasto público, tem uma pergunta que a nossa repórter de Brasília, Catarina Scortetti, que cobre a bancada federal, caso o senhor venha estar em Brasília ano que vem, vai conversar muito com o senhor, ela mandou uma pergunta por vídeo para a gente, justamente sobre gastos do Senado. Acho que o Rodrigo já está com ela preparada ali, então vamos assistir aqui. Olá, colegas da Gazeta do Povo, deputado estadual Nelly Prevot. A minha pergunta é a seguinte: assim como na Assembleia Legislativa, onde o senhor atua, o Senado também reserva dentro do seu orçamento um dinheiro para ressarcir aquelas despesas dos parlamentares que tenham relação com o mandato, inclusive gastos com divulgação da atividade parlamentar. Mas críticos dessa verba dizem que isso na prática é fazer propaganda com dinheiro público, porque o Senado já possui uma estrutura grande para divulgar tudo que é feito ali dentro. Quer dizer, o próprio Senado já disponibiliza ferramentas suficientes para que o senador possa prestar contas à população do que anda fazendo no Senado. Diante dessa crítica, o senhor defende a permanência dessa verba adicional para divulgar a atividade parlamentar? Deputado. Eu concordo com ela. Eu acho que você não pode utilizar a verba de ressarcimento para divulgar a atividade parlamentar. A lei até permite isso, mas a lei, na minha opinião, está errada. Se eu faço um anúncio em uma rádio, se eu faço uma campanha de outdoors, eu normalmente vou buscar ou apoio de amigos, ou de alguma instituição, de algum grupo, ou vou pagar do meu próprio bolso. Eu não pago com dinheiro da Assembleia, não, quando eu faço esse tipo de campanha. Vejo que alguns parlamentares colocam isso lá na verba de ressarcimento, está dentro da lei, eles não estão cometendo crime algum, mas não acho que seja nos dias atuais em que há tanta dificuldade para as pessoas até mesmo se sustentarem. Eu não acho que você possa usar dinheiro público nisso, né? Então eu seria contra essa verba adicional de publicidade a qual ela se refere, e não usaria essa verba para divulgação do meu trabalho. Até porque eu tenho um relacionamento excelente com diversos veículos e muitos me ajudam na divulgação. Aqui no Paraná tem um dos senadores, o Álvaro Dias, que abriu mão da verba de ressarcimento. Fez muito bem. O senhor poderia fazer o mesmo, não? Poderia, teria que estudar o assunto. Não sei se o Álvaro tem casa lá, por exemplo. Não acho errado se o senador mora aqui em Curitiba e tem que ir toda semana para Brasília, eu não acho errado que ele tenha pago pelo Congresso o hotel onde ele se hospeda lá,
ou um apartamento alugado. Eu não sei se o Apartamento senador tem funcional, apartamento funcional também. Apartamento funcional Deputado ou auxílio federal eu sei moradia. que tem, senador não sei se tem. Então, assim, a passagem aérea para você ir voltar para Brasília, o apartamento funcional ou a hospedagem no hotel, esse tipo de coisa, eu acho que a verba tem que ressarcir, né? Senão a pessoa vai pagar para trabalhar. Agora, existem despesas que não tem que, por exemplo, despesa de alimentação, né? Não é necessário, você vai se alimentar de qualquer maneira, sendo senador ou não, então você não precisa colocar lá uma despesa de alimentação, despesa com outdoor, como alguns colocam, despesa de anúncio em jornal, tem gente que anuncia em jornal, faz a matéria paga lá, informe publicitário e coloca na verba parlamentar. Eu sou contra, eu acho que isso tem que... Deputado, retomando um pouco a questão partidária, o senhor rompeu com o governo Beto Richa aqui, até com um certo alarde, mas seu grupo político, especialmente o PSD, manteve ainda uma relação. O Ratinho veio no governo durante quase todo o governo, saiu há pouco tempo do governo e agora está nessa situação ainda um pouco nebulosa entre uma aliança e um rompimento. Ninguém sabe direito em que pé que está a situação do grupo do PSD, o partido que o senhor faz parte, do grupo político que o senhor integra, com o governo, especialmente com o ex-governador Beto Richa. Como que fica nessa eleição de agora? Em que situação que o senhor sai em relação ao governo e em relação ao ex-governador Beto Richa? Eu rompi politicamente com o governador Beto Richa já no início do segundo governo dele. Fiz muita campanha para ele se reeleger governador, trabalhei de manga arregaçada, mas aí ele enviou para a Assembleia diversos projetos, um deles era relacionado à aposentadoria dos servidores públicos, depois ele ia mexer também na previdência dos servidores aqui do Paraná, teve aquele episódio dos professores, e ali foi se acentuando um posicionamento diferente, uma maneira de pensar diversa dele, né? Então eu acabei me afastando politicamente. Durante esse governo inteiro do Beto Richa, sequer pisei no Palácio Iguaçu. Fui voltar a visitar o Palácio Iguaçu na semana passada, quando fui até a governadora Cida Borghetti, que é minha amiga, foi da mesma bancada que eu na Assembleia, desejar para ela uma boa gestão. Na campanha, eu não acredito que o Beto Richa apoie o nosso candidato do PSD, o Ratinho Júnior. Tudo indica que a candidata dele será a atual governadora. Ele tem feito aparições públicas quase que diariamente ao lado dela, em eventos, inaugurações, lançamentos de projetos. Eu não vejo risco do Beto Richa vir para a campanha do Ratinho. Se isso acontecer, é evidente que quando o Beto Richa for no palanque do Ratinho, eu não irei. Provavelmente quando eu for, ele também não irá, porque seria uma incoerência de ambas as partes, né? Hoje não é conciliável politicamente ter o Beto Richa e o Ney Leprevô no mesmo palanque. Eu não vejo como. Deputado, quando o senhor chegou aqui, o senhor já chegou falando, pode perguntar do Nitins. Então eu vou perguntar do Nitins. Eu falei. Na campanha de 2016, o seu adversário, o Rafael Greca, falou muito desse assunto que o senhor se formou, né, em administração, como a gente mostrou aqui no vídeo no comecinho, por uma universidade do Tocantins em ensino à distância. Ele dava a entender que o senhor, na verdade, não frequentou o curso e que seria um diploma falso, né? O senhor acho que não chegou a rebater essas críticas? Não, na época foram rebatidas, mas eu até foi pena, porque na época da eleição eu não encontrei uma revista, e fui lembrar que existia essa revista esses dias. Eles foram lá, tinha uma escola no Boqueirão. Por que eu entrei nessa faculdade? Na verdade, ela era uma faculdade da Lapa, que pertencia ao Borges da Silveira, e que tinha ensino à distância aqui para Curitiba. Realmente era ensino à distância, não era aula presencial. E ensino à distância vem crescendo muito no Brasil. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre o ensino à distância. Mas eu encontrei uma revista lá em casa, que se eu tivesse essa revista eu teria colocado na televisão, onde foram fazer uma matéria lá na escola, e eu tô lá na sala de aula e me entrevistam e tem a minha fotografia lá. Foi uma pena não ter tido essa revista na campanha, porque teria desmoralizado essa leviandade que o Greca
de forma extremamente maliciosa, utilizou na campanha. Então vamos aos fatos. Primeiro, o ensino da Unitins é um ensino de excelente qualidade? Não, não é. Tá? Eu frequentei sala de aula? Sim, apenas para fazer provas, porque é ensino à distância. Eu estudava em casa. E, de fato, fiz a faculdade, o diploma não é falso, é reconhecido pelo MEC, qualquer pessoa pode ir lá no MEC e verificar isso, verão que o diploma Isso quando o senhor já era deputado, né? Quando eu já era deputado. Eu comecei quando era vereador e concluí quando era deputado. E consegui me formar, vou ser franco aqui, porque eu coloquei junto comigo uma pessoa amiga, uma pessoa da minha confiança, fazendo também a faculdade. E esse ensino à distância. E a pessoa me ajudava, trazia as matérias, eu ia fazer prova. E está dentro da lei, é permitido. Hoje eu faço ensino à distância de novo. Faço pós-graduação na Uninter. Fui agora, na sexta-feira, fazer prova, ali no Polo Garcês, que fica no centro de Curitiba. Pós-graduação em administração de cidades e gestão pública. É à distância também. Não tem aula. Se você perguntar, tem algum colega teu? Não vai ter colega, porque não tem aula. A aula é no computador que você assiste. E eu não assisto a aula, por sinal. Eu leio a matéria. Eu levo, maços imensos de papéis para casa e leio a matéria. Fiz a prova de orçamento público, tirei 10 em orçamento. Por outro lado, em direito administrativo, tirei 5. Mas fiz um trabalho que tirei 10, vai dar média aí 15, vai dar 7,5, provavelmente vou passar em direito administrativo. Então, eu acho que o Rafael Greca, ele foi induzido pelo seu marqueteiro, que de forma maliciosa utilizou isso. Acho que ele, como é uma pessoa antiga, uma pessoa de outra época, não conhece o ensino à distância, né? Não está atualizado em relação a isso, mas o marqueteiro dele foi extremamente malicioso e, de fato, criou um problema para mim, porque ninguém quer votar numa pessoa que não tenha caráter. E se você comprar um diploma universitário sem fazer o curso, você é uma pessoa sem caráter. Quem compra um diploma universitário é uma pessoa sem caráter. Ele não afirmava que eu comprei, mas ele dava a entender, deixava no ar, né? E não, esse diploma foi conseguido realmente fazendo o curso. Agora, é um curso bom, um curso da Unitins? Não é. De fato não é, não acho que seja. Esse agora de pós-graduação da Uninter é excelente. Super puxado, tem ótimos professores, até eu vi que você falou aí do Bernardi, alguma coisa, né, parece? Não. Acho que eu li então hoje de manhã na Gazeta alguma coisa. O Bernardi é um dos professores lá do curso, ele dá aula da matéria de urbanismo. Por sinal, é puxadíssima a prova dele. A primeira questão da prova dele colocava se a cidade era um espaço de convívio disso, daquilo, babá, e espiritual também, porque ele é espiritualista, e espiritual também. Eu errei nessa, porque eu respondi outra questão, eu respondi outra alternativa. E aí eu voltei para ver a matéria e tinha lá, ele colocou um pensador que diz que a cidade é, sim, um espaço também de convívio espiritual. Só e no fundo ele tem razão. Deixar claro aqui para quem está assistindo, o Bernardi é o ex-vereador Jorge Bernardi. É o ex-vereador Jorge Bernardi, que é vice-reitor da Uninter. Isso. E é também professor, pré-candidato ao e governo do Estado. pré-candidato ao governo do Estado. Né? Exatamente. E é muito inteligente, muito preparado. Muito preparado. Deputado, a gente vai passar aqui então para a segunda fase aqui da entrevista, que é sobre os grandes temas que o senhor deve enfrentar caso esteja em Brasília no ano que vem, né? Um deles que talvez seja o mais polêmico que deve estar em pauta é a reforma da Previdência, né? A gente tem muita gente dizendo que se não reformar a Previdência, se não diminuir custos, o país quebra. Como é que o senhor vê essa questão? E é um assunto bastante delicado porque é uma reforma que mexe com quase todos os cidadãos brasileiros, né? Qual a sua posição sobre isso? Minha posição é simples, ou a reforma é para todo mundo ou não é para ninguém. Ou a reforma da Previdência pega deputado federal, senador, ex-governador, militares, militar, servidor de carreira, assim, do primeiro escalão. Pega todo mundo ou não pega ninguém. É simples, entendeu? Tem que cortar, tem que fazer sacrifício pelo país. O lema é sangue, suor e lágrimas. Ou corta o benefício de todo mundo ou não corta de ninguém. Só isso.
Essa é a minha posição. Mas as regras que a gente vai discutir são muito variáveis, né? Por exemplo, se tem um limite mínimo de idade para aposentar ou não. O senhor tem uma posição, por exemplo, sobre o limite mínimo de idade, que parece que é o ponto mais crucial, né? Não tenho. Hoje eu não tenho. Eu não me aprofundei no assunto ainda. Se eu for candidato, eu vou me aprofundar e vou contar para vocês no debate qual é a minha posição. Mas eu tenho assim uma posição genérica hoje, que é essa. Ou a reforma vale para todo mundo, ou você corta o benefício do deputado, do senador, do ministro do Supremo, do ministro do Tribunal de Contas da União, ou você não corta de ninguém. É uma decisão de país. Ou todo mundo vai se sacrificar pelo país ou não, né? O Churchill falava, é sangue, suor e lágrimas. Então todo mundo dá o sangue, o suor e as lágrimas pelo Brasil, ou ninguém dá, né? Eu acho que todo mundo vai ter que dar. A reforma da Previdência é um mal necessário. É um mal absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Mas desde que seja para todo mundo. Se for do jeito que estavam querendo fazer, preservando castas que estão acostumadas a sempre viverem do erário público, aí não dá. Não dá para fazer dessa forma, não dá. E por isso que foi pro brejo a reforma. João. Que uma outra reforma também que vai estar em pauta, e o senhor não vai ter, é outro assunto que não tem como fugir, especialmente estando em Brasília, é a reforma trabalhista, né? Como que o senhor posiciona sobre esses assuntos que foram debatidos sobre a reforma trabalhista? Eu acho que a reforma trabalhista ela é menos polêmica do que a reforma da Previdência. Em relação a qual assunto especificamente você gostaria de saber? A gente já tem o que foi definido, já muita coisa nesse ano, já foi passado pelo governo. Sim. Agora tem assuntos que a gente não pode deixar de tocar, por exemplo, pensando especialmente nas terceirizações, como que o senhor vê essas coisas, essa facilitação entre a negociação entre o trabalhador e o empregador, tirando um pouco a justiça trabalhista Eu acho bom. Disso. Quanto menos você burocratizar as relações de trabalho, melhor. Do ponto de vista dos sindicatos, muita gente critica as reformas porque enfraqueceriam a atividade sindical. O senhor acha que isso também é algo a ser considerado? Veja, eu acho que sindicato é importante para o país. A existência de sindicato é importante para o país. Todas as grandes democracias do mundo têm sindicatos, né? Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, ao longo da história, existiram sindicatos poderosíssimos, né? O sindicato dos caminhoneiros, por exemplo, que era liderado pelo Jimmy Hoffa, ele parava os Estados Unidos na época e foi fundamental, inclusive, a participação política dele para a eleição do Kennedy à presidência da República. Então nós temos que ter sindicatos, né? Hoje há uma demonização dos sindicatos, muita gente acha que todo sindicato é ruim, que todo sindicato serve apenas a ideias sectárias de esquerda. Isso não é verdade, existem sindicatos que são bem administrados, que têm pessoas com uma visão importante de país. Eu citaria o exemplo do Ricardo Patá, que é o presidente da UGT Nacional, a União Geral dos Trabalhadores, e é filiado ao nosso partido, o PSD. Ele é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo também. É uma pessoa que tem uma visão de país maravilhosa, chegou a ser cotado, inclusive, para a Prefeitura de São Paulo, porque é um homem preparadíssimo. Aqui no Paraná, quem representa o GT é o Paulo Rossi, que agora acaba de ser escolhido para a Secretaria do Trabalho. Então, eu não demonizo os sindicatos como uma parte da direita faz hoje, mas, por outro lado, também constatei que existiam sindicatos que estavam sendo administrados de forma extremamente temerária e até mesmo desonesta. Quando um líder sindical passa a ter avião, passa a ter iate, passa a viajar 4, 5 vezes por ano para a Europa, você vê que há algo de errado, né? Então o que precisa existir é uma fiscalização mais rigorosa nas verbas dos sindicatos. A contribuição obrigatória, que acabou agora com essa nova legislação trabalhista, ela vai fazer com que os sindicatos passem a proporcionar mais serviços aos seus associados, aos seus filiados, e melhores serviços, porque só assim as pessoas continuarão contribuindo. Então, os líderes sindicais terão que utilizar a criatividade e terão que demonstrar mais eficiência
para que os sindicatos sobrevivam. Um terceiro ponto que a gente deve ter em discussão é a reforma política, né? Fala-se muito, por exemplo, Essa mudar é fundamental. para voto distrital, distrital misto. Qual que é a sua opinião? Eu quero ao Congresso, seja como deputado federal ou como senador, se isso for de fato concretizado dentro do nosso partido, para defender o voto distrital. Eu entendo que o voto distrital é o grande caminho, em primeiro lugar, para baratear as campanhas políticas. Porque hoje é uma hipocrisia. Você fala que a empresa não pode doar para a campanha política. Nas grandes democracias do mundo, as empresas doam. Aqui não querem mais que as empresas doem. Proibiram. Só que agora quem que vai financiar a eleição? Porque a campanha gasta. Você tem que fazer santinho, você tem que fazer adesivo, você tem que promover os eventos, você tem que fazer a reunião, você tem que contratar a pessoa para distribuir a propaganda na rua. Não existe campanha sem dinheiro. A campanha gasta. Quem que vai pagar a campanha agora com a proibição da doação das empresas? O contribuinte brasileiro, através do fundo eleitoral. Então, os nossos deputados, ao se omitirem nessa questão, permitiram que o Supremo tomasse uma decisão, na minha opinião, completamente equivocada e atrasada, que é a proibição do financiamento privado por parte de empresas. Não vejo mal nenhum, faz parte da democracia se um determinado empresário se identifica ideologicamente, ou se é amigo, ou se tem uma simpatia por um determinado político, não vejo mal nenhum que ele ajude a financiar a campanha desse político. Isso é mais uma hipocrisia que existe no nosso país, e uma hipocrisia que um senador corajoso tem que subir na tribuna do Congresso Nacional e ter a coragem de ajudar a desmontar. Quanto à reforma política, sou a favor do voto distrital, porque esse sim barateia a campanha. Esse sim aproxima o político do eleitor, faz com que o cidadão possa fiscalizar melhor a atuação do parlamentar. Veja só, se eu fosse candidato a deputado federal, num sistema de voto distrital, provavelmente o meu distrito seria Santa Felicidade, que foi citada aqui pelo João Frei. Na regional de Santa Felicidade, nós temos pouco mais de 100 mil eleitores. Olha a diferença de gasto de fazer uma campanha voltada para 100 mil eleitores da outra campanha de deputado federal que é para o Paraná inteiro. A diferença é brutal. E olha o quanto o eleitor vai fiscalizar depois esse deputado. Se o eleitor precisar de alguma coisa, achar que o deputado está votando mal lá no Congresso, está votando errado, ele é capaz de bater lá na porta da minha casa, lá no bairro, e cobrar, e pedir para falar comigo, explicar a posição dele. Então, o voto distrital eu considero fundamental para o Brasil, no sentido de aproximar o político da opinião pública e no sentido de diminuir os gastos das campanhas eleitorais. Deputado, uma outra questão que acaba sendo uma bola dividida, muitas vezes, entre o legislativo e o judiciário, é a questão do casamento entre homossexuais, casamento homoafetivo. Além disso, também a questão da adoção por pares homoafetivos. Como que o senhor enxerga essa questão? Já tem uma posição formada? E qual vai ser a tua posição caso eleito senador? Eu acho o seguinte, casamento, quem decide é a igreja. Entendeu? Se você quer ser católico e na igreja católica não pode casar homem com homem, você tem que respeitar. Se tem outra igreja que permite que homem case com homem, você vai para outra igreja. Se você quer seguir aquela determinada religião. Agora, a união civil, não. A união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, ela não pode ser proibida. E não é, de fato não é no Brasil. Né? Essa é a minha opinião. E a adoção por casais, por pais homoafetivos? É um tema um pouco mais polêmico, mas em determinados casos, você tem que ver a história. Tem que ver, cada caso é um caso. Por exemplo, aquela cantora, acho que era Cássia Kiss, né, que morreu? Essa cantora morreu? Cássia Eller. Cássia Eller. Cássia Eller. Essa cantora morreu. E ela tinha uma filha, se eu não me engano era filha dela, ou era adotada. Filho? Uma criança. E a companheira dela queria ficar com a criança. Eu acho justo que fique, elas já criavam juntas a criança. Aqui em Curitiba tem
eu acho que é designer, uma pessoa que trabalha aí, não sei se é com decoração, e o outro, se eu não me engano, é médico, é um casal gay. Eles adotaram uma criança. E eu vejo, às vezes, assim, em eventos que acontecem, aparece lá no Instagram, eles com a criança, a impressão que eu tenho é que estão criando super bem a criança. Então o senhor seria favorável a uma lei, por exemplo? Eu acho que cada caso é um caso, não é um caso de lei, é um caso que o juiz da área de família... Mas o senhor não é favorável, por exemplo, a uma proibição de... Não, proibição não, de jeito nenhum. A lei deve permitir e daí ser analisado Eu caso acho a caso. que a decisão é do juiz, o juiz de família. O mesmo quando você se separa, por exemplo, é o juiz que vai decidir sobre a guarda da criança. Nesse caso de pessoas do mesmo sexo, a decisão cabe ao juiz, não é uma questão de legislação, é uma questão de decisão com bom senso, com humanismo, por parte do juiz. E o aborto, que é um tema também polêmico? Sou contra. Mas contra em que sentido? Por exemplo, hoje tem aquela senhora lá do Rio de Janeiro, tem uma deputada do Rio de Janeiro que quer legalizar o aborto por qualquer motivo até o 9º mês de gestação. Eu sou contra. Eu sou a favor de que a legislação do aborto permaneça exatamente como está hoje. Permaneça como está, esse é o ponto. Permaneça como está. A legislação do aborto não tem que mudar, né? Você vai me dizer, quero ver a mulher que cometeu um aborto na cadeia? Não, muito pelo contrário. Eu sou contra o aborto, mas eu tenho profunda compaixão por essas mulheres, porque são mulheres que erraram, talvez por falta de auxílio, talvez por falta de preparo psicológico, por falta de ajuda espiritual ou de ajuda material, mas as mulheres que cometeram aborto, você pode fazer um estudo sobre isso, vivem em profunda depressão, têm gravíssimos problemas psicológicos e, portanto, eu não acho que as feministas estejam certas quando elas defendem o aborto, porque elas estão fazendo mal para a própria mulher. A mulher que aborta sofre muito. Penso que dói. Olha, você tem filhos. Olha o amor que a tua esposa tem pelos teus filhos. Agora pense você forçar uma mulher, ou induzir uma mulher, estimular uma mulher a tirar um filho de dentro de si mesma. O mal que ela está fazendo para ela mesma. Então, o aborto ele só é aceitável nos casos previstos já na legislação brasileira. Para mim, pelo menos, né? Deputado, a nossa última questão desse bloco de grandes temas tem a ver com uma questão que está muito em evidência ultimamente, a questão da Lava Jato e do ex-presidente Lula, da prisão do ex-presidente Lula e da Lava Jato. Assim, de forma geral, como o senhor avalia essas duas situações? Eu sou a favor da Lava Jato desde o começo, né? Sempre fui. Sempre defendi a Lava Jato. Acho o Sérgio Moro um juiz excelente, impecável na sua conduta. Não vejo como o Lula poderia não ser preso, seria a desmoralização da justiça brasileira a não prisão do Lula. Mas acho também que os outros corruptos têm que ser presos. Alguns foram, né? O Eduardo Cunha está preso, por exemplo. Tem que pegar os outros. Se o Aécio tiver realmente feito o que dizem, prende o Aécio. Tiver que prender o Renan Calheiros, prende o Renan. E assim por diante, tem que pegar todos, né? Superfaturou obra pública, fez chuncho na licitação do remédio, da escola, do hospital, prende, tem que prender. O povo brasileiro tem que saber que não tem mais impunidade. As pessoas hoje não estão mais confiando nas instituições. Há um descrédito completo das instituições brasileiras. Eu acho que o Moro é quem ainda está dando um pouco de esperança para o brasileiro, e eu vejo que com essa movimentação dele e da Lava Jato, outros juízes pelo Brasil afora estão se inspirando e estão agindo dessa forma. Em quem que o brasileiro confia hoje? No Sérgio Moro, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, que é uma instituição respeitadíssima, e nas Forças Armadas. Já há quem peça a volta do regime militar através de uma intervenção constitucional. O senhor tem uma opinião sobre isso? Não, eu não sou a favor da intervenção constitucional militar, e os próprios militares não são a favor. 99%. O senhor fez uma cerimônia um dia desse em homenagem mas isso não é por causa de intervenção. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra.
Eu acho que o Exército é fundamental para garantir a soberania nacional, o Exército é fundamental como guardião da Constituição brasileira, o Exército é fundamental para garantir a ordem democrática, mas eu não defendo uma intervenção militar e os próprios generais não são a favor de uma intervenção militar, muito pelo contrário. Se você acompanhar as entrevistas do general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, você vai ver que ele tem uma postura extremamente ponderada e que preserva a democracia acima de tudo. A gente perguntou para o Canziani aqui, que foi o primeiro entrevistado, então eu tenho que perguntar para o senhor também. Tá. Candidato a presidente, o senhor tem definido já, não? Veja, a princípio eu torço, né? Eu não vou dizer eu voto, porque eu acho que está muito longe da eleição para falar eu voto. A gente tem que ver os debates, as entrevistas, acompanhar, analisar as propostas de cada um. Mas a princípio eu torço muito pelo Álvaro Dias, que é do nosso estado, é um homem que eu admiro, é um senador que tem a ficha limpa, vem fazendo um bom trabalho no Congresso Nacional, tem coerência. E que bom se o Paraná puder ter um presidente da República. Tomara que o Álvaro consiga fazer algumas coligações que garantam a ele um tempo respeitável de televisão para divulgar suas propostas. Gente, chegando aqui no fim da entrevista, a gente faz um ligeiro bate-bola aqui, aquela pergunta mais curta, com resposta simples aí, para o eleitor poder conhecer melhor o senhor. Primeira pergunta é, qual foi o seu primeiro emprego, deputado? Repórter esportivo na Rádio Globo, depois na Rádio Cidade. Era empregado de um colega de vocês aqui da Gazeta, do Carneiro Neto, com 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos. 13 anos, mas felizmente largou essa carreira. Felizmente eu larguei a carreira de repórter esportivo, até porque eu vou te dizer uma coisa, se na política a gente fica indignado com tudo que vê, no futebol podem ter certeza de que é muito pior. Tá certo. Um livro, o livro da sua vida? Eu não tenho um livro da minha vida, eu tenho vários livros, eu amo livros, mas um livro que eu gosto bastante, porque foi o primeiro livro que eu li desse autor e me fez conhecê-lo, e eu acho um autor fantástico, é o Morris West, é A Eminência. Certo. Um filme? Eu também sou um cinéfilo de carteirinha, mas essa semana o filme que eu estou gostando bastante, porque eu vi nos últimos dias, é O Destino de uma Nação. Acho a interpretação do Gary Oldman fazendo Churchill espetacular. Espetacular, e acho que o Churchill merecia esse filme há muito tempo. Uma música que o senhor gosta? Puxa. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. É Hoje. É Certo. Hoje o nome da música. É do Caetano Veloso. Um político que o senhor admira? Um político que eu admiro, o Churchill. E uma personalidade histórica, não necessariamente político, que o senhor... Personalidade que inspira o histórica, senhor? Marco Túlio Cícero, orador, senador da Roma Antiga. Os discursos dele são estudados até hoje, as catilinárias que ele proferiu contra Lúcio Sérgio Catilina, que era um agitador corrupto das massas na Roma Antiga. E agora a gente pede aqui uma saia justa aqui para o senhor fazer um elogio para cada um dos seus concorrentes, caso o senhor venha a se candidatar ao Senado, né? Primeiro, então, o que já esteve aqui, o deputado Alex Canziani. Muito trabalhador. A Cristiane Heredi. Um amor de pessoa, adoro a Cristiane, ela me apoiou no segundo turno da eleição de prefeito, uma mulher guerreira, corajosa e muito simpática. Flávio Arnes. Flávio Arnes também é um grande amigo, um homem respeitado, trabalhou muito pela Zapaz, um político íntegro. Deputado Francisquini. O Francisquini é uma lenda viva, porque ele é meu amigo há muitos anos. Nós temos uma maneira política de pensar diferente um do outro, mas nós somos muito amigos. E eu acho que a qualidade dele é ser amigo dos amigos. Governador Beto Richa. Educado. Senador Roberto Requião.
O Requião, uma qualidade do Requião, é o melhor orador da política do Paraná. E, por fim, lançou a candidatura recentemente, até quando o Canziani veio aqui a gente ainda não tinha a confirmação, né? Mas o professor Oriovisto Guimarães, dono do Positivo, ex-dono do Positivo. O professor Oriovisto é um candidato que merece muito respeito. Acho que é um candidato com chances de vitória. É um homem que se fez por si mesmo, começou como professor lá do cursinho e construiu um império na área de educação. Acho que ele é um grande empreendedor e pode ser um excelente senador. Certo, e agora a gente está chegando no finzinho do tempo aqui. O senhor tem um minutinho ali para olhar para a câmera, falar diretamente com o eleitor e explicar por que, do seu ponto de vista, o senhor deveria ser escolhido senador da República em outubro. Vou te agradecer, Rogério, vou agradecer ao João, foi um grande prazer essa entrevista aqui. Foi um prazer mesmo, a entrevista foi prazerosa, para mim pelo menos, espero que não tenha sido péssima para vocês. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam e aproveitar a oportunidade para colocar à disposição o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, convidar você a interagir conosco nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Podem mandar e-mails também para mim, o meu e-mail é contato@neileprevô.com.br. Pode ser que eu seja candidato a senador, pode ser que não. As convenções partidárias são só no final de julho, mas o que eu quero dizer para você, cidadão curitibano, cidadão paranaense, é que independente do cargo que eu disputar na próxima eleição, você pode ter a certeza de que eu servirei sempre ao meu país, ao meu estado e à nossa cidade com muita dedicação e com muita seriedade. Eu tenho uma gratidão imensa à generosidade dos paranaenses que sempre acreditaram em mim, me elegeram 3 vezes deputado estadual e podem ter a certeza absoluta de que retribuirei essa credibilidade que tenho graças a vocês, trabalhando com muito amor e de forma bastante séria para fazer desse país um país melhor. O Brasil precisa de pessoas que estejam dispostas a servir a comunidade. E eu quero servir o nosso povo. A gente agradece a presença do deputado Leprevô aqui. Obrigado. E certamente a gente vai fazer debates mais para frente, entrevistas, a gente vai voltar a conversar com todos os candidatos. E na semana que vem, no dia 2, a gente tem um feriado aí no começo da semana, mas no dia 2, quando acaba o feriado na quarta-feira, a gente já tem a próxima entrevista dessa nossa sequência de sabatinas aqui, vai ser justamente com o professor Oriovisto Guimarães, ex-dono do Grupo Positivo, que anunciou a candidatura pelo Podemos, o partido do Álvaro Dias. A gente conta então com a sua presença. Queria agradecer ao Rodrigo Sirpinski pelos trabalhos técnicos, a Maria Escrocaro, o pessoal da editoria que participa aqui, o João Frei pela estreia aqui nas Sabatinas. Muito obrigado pelo convite de participar aqui também, Galina. Certo, e principalmente a você que nos assiste. A gente segue acompanhando toda a eleição estadual aqui no site da Gazeta do Povo, nos blogs, no podcast e aqui nas Sabatinas, e agradece demais a participação de todos vocês. Até a próxima, até quarta-feira.